Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais a fazer este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco, trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora, em que seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 16, estamos no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 31 e 32, Jó 21 e 22, Provérbios 3, 9 a 12. Gênesis 31. E Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó apoderou-se de tudo o que era do nosso pai, e foi com os bens do nosso pai que acumulou toda esta riqueza. Jacó observou também, pela fisionomia de Labão, que este não tinha para com ele os mesmos sentimentos de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volta para o país dos teus pais, para a tua terra natal, eu estarei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo pelo semblante de vosso pai, que ele não é para mim o mesmo que era dantes, mas o Deus de meu pai está comigo. Sabeis que servi o vosso pai com todas as minhas forças, ao passo que ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: Os animais malhados serão o teu salário, todo o gado produzia animais malhados. E se ele dizia: Os animais listrados serão o teu salário, todo o gado produzia animais listrados. Deus tomou o rebanho de vosso pai e deu-mo. No tempo em que os rebanhos andam excitados, ergui os olhos e vi em sonhos que os machos, que fecundavam o gado, eram listrados, malhados e com manchas. E um enviado do Senhor disse-me em sonho: Jacó. Ao que eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta os olhos e vê. Todos os animais que fecundam o gado são listrados, malhados e com manchas, porque eu vi o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde ergueste e consagraste um monumento, onde pronunciaste um voto em minha honra. Agora levanta-te, sai deste país e regressa à terra em que nasceste. Raquel e Lia responderam dizendo: Existe para nós uma herança na casa do nosso pai? Não somos consideradas como estranhas para ele? Depois de nos ter vendido, devorou todos os nossos bens. Além disso, a fortuna que Deus retirou a nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Faz então tudo o que Deus te disse. Jacó preparou-se e mandou que as suas mulheres e os seus filhos montassem sobre os camelos. Levou todo o seu gado e todos os bens que juntara, tudo o que lhe pertencia e que adquirira no território de Padan-aram, e partiu para junto do seu pai Isaque, para o país de Canaã. E como Labão fora fazer a tosquia das suas ovelhas, Raquel roubou os deuses familiares de seu pai. Jacó enganou assim Labão, o arameu, e fugiu sem lhe dizer nada. Fugiu com tudo o que lhe pertencia, atravessou o rio e depois dirigiu-se para a montanha de Gileade. 3 dias depois, disseram a Labão que Jacó tinha fugido. Ele tomou consigo os seus parentes e perseguiu-o durante 7 dias de marcha, alcançando-o na montanha de Gileade. Mas Deus visitou Labão, o arameu, num sonho noturno e disse-lhe: Livra-te de pedir explicações a Jacó, seja sobre o que for, a bem ou a mal. Labão aproximou-se de Jacó, que tinha levantado a sua tenda sobre a montanha, enquanto Labão dispôs os seus irmãos sobre a mesma montanha de Gileade. Labão disse a Jacó: Que fizeste? Enganaste-me e levaste-me as minhas filhas como prisioneiras de guerra. Porque fugiste furtivamente, enganando-me em lugar de me avisar. Ter-te-ia despedido com alegria e cânticos, ao som de tambores e da cítara. Nem me deixaste abraçar os meus filhos e as minhas filhas. Na verdade, agiste como um insensato. A minha mão é suficientemente forte para fazer-vos mal, mas o Deus do vosso pai falou-me esta noite, dizendo: Livra-te de pedir explicações a Jacó, seja a bem ou a mal. Vais-te porque tinhas saudades da casa do teu pai, mas porque roubaste os meus deuses. Jacó respondeu a Labão: Tive medo de te avisar, pois pensei que me tirarias as tuas filhas. Quanto àquele que estiver na posse dos teus deuses, esse não viverá. Examina tu mesmo tudo o que está comigo e recupera aquilo que te pertence.
Jacó não sabia que era Raquel que tinha roubado os deuses familiares. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia, na das duas escravas, e não os encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Mas esta pegara nos deuses familiares, escondera-os na sela do camelo e sentara-se em cima. Labão procurou em toda a tenda e não os encontrou. E Raquel disse ao pai: Que o meu senhor não se ofenda se não posso levantar-me diante de ti por causa do incômodo habitual das mulheres. Ele continuou a procurar, mas não encontrou os deuses familiares. E Jacó ficou encolerizado e censurou Labão. Dirigindo-se a ele, disse: Qual é o meu crime? Qual é a minha falta, para que assim te irrites contra mim? Depois de revistar todas as minhas bagagens, encontraste alguma coisa que pertence à tua casa? Apresenta-o aqui, diante dos meus irmãos e dos teus, e que eles sejam juízes entre nós dois. Passei 20 anos contigo. Nem as tuas ovelhas, nem as tuas cabras abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te entreguei nenhum animal despedaçado pelas feras. Fui eu próprio que sofri esse prejuízo, pois tu fizeste-me pagar o que foi roubado de dia e o que foi roubado de noite. Durante o dia eu era consumido pelo calor, durante a noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Passei assim 20 anos na tua casa, servi-te 14 pelas tuas filhas e 6 anos pelo teu rebanho, mas tu trocaste 10 vezes o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o que Isaque venera, não me ajudasse, com certeza ter-me-ias deixado partir de mãos vazias. Mas Deus viu a minha humilhação e o trabalho das minhas mãos, e pronunciou a sentença ontem à noite. Labão respondeu a Jacó: Estas filhas são minhas filhas. Estes filhos são meus filhos. Este gado é o meu gado. Tudo o que vês me pertence. Que farei eu agora pelas filhas e pelos filhos que elas tiveram? Façamos então uma aliança que será um testemunho entre nós. Jacó tomou uma pedra e levantou um monumento. E disse aos irmãos: Juntai pedras. Eles pegaram em pedras, puseram-nas em monte e comeram junto daquele monte de pedras. Labão chamou-lhe Jegar-Sadutá e Jacó chamou-lhe Galed. E Labão disse: Este monte de pedras, a partir de hoje, é um testemunho entre nós os dois. Por isso lhe chamou Galed. E também Mispá, porque disse: O Senhor estará vigilante entre nós dois quando nos separarmos um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras esposas além delas, embora ninguém esteja conosco, recorda-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Labão disse ainda a Jacó: Vês este monte de pedras e este monumento que pus entre nós os dois? Sirva este monte de pedras e este monumento de testemunha de que nem eu os transporei para aí, nem tu os transporás para aqui para fazer algum mal. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de cada um deles seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus que venerava seu pai Isaque. Jacó sacrificou animais sobre a montanha e convidou os seus irmãos para o banquete. Tomaram parte nele e passaram a noite sobre a montanha. Gênesis 32. No dia seguinte, Labão levantou-se cedo, abraçou os filhos e as filhas e abençoou-os. Depois, pôs-se a caminho e voltou para a sua casa. Jacó prosseguiu o seu caminho e encontrou uns mensageiros de Deus. Ao vê-los disse: É o exército de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante de si a seu irmão Esaú ao país de Seir, na região de Edom, dando-lhes esta ordem: Assim falareis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó. Residi em casa de Labão e ali permaneci até ao presente. Adquiri bois e jumentos, gado miúdo, escravos e escravas, e agora envio uma mensagem ao meu senhor Esaú para obter a sua benevolência. Os mensageiros voltaram para junto de Jacó dizendo: Fomos ter com teu irmão Esaú, ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó ficou cheio de temor e de inquietação. Distribuiu os que estavam com ele em 2 grupos, assim como o gado graúdo e miúdo e os camelos, dizendo: Se Esaú atacar um dos nossos grupos e o destroçar, o outro poderá salvar-se. Depois, Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste:
regressa ao teu país e à tua terra natal, e eu hei de proteger-te. Eu sou indigno de todos os teus favores e de toda a fidelidade que testemunhaste ao teu servo. Passei este Jordão só com o meu bordão, e agora possuo 2 caravanas. Salva-me, por favor, da mão do meu irmão Esaú, pois temo que ele me ataque, ferindo-me juntamente com a mãe e os filhos. Mas tu disseste: encher-te-ei de benefícios e farei que a tua posteridade seja como a areia do mar, cujo número é incalculável. Jacó passou ali a noite e escolheu entre os seus bens um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas que amamentavam com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte, dizendo-lhes: passai à frente e deixai um intervalo entre cada rebanho. E deu ao primeiro esta ordem: quando o meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar: quem és tu, aonde vais, e por que é que este gado vai adiante de ti? Responderás: é um presente que manda o teu servo Jacó ao meu senhor Esaú. Ele vem já aí atrás de nós. Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que conduziam os rebanhos, dizendo: é assim que falareis a Esaú quando o encontrardes. Dir-lhe-eis: também o teu servo Jacó vem atrás de nós. Com efeito, Jacó dizia: quero aplacar o seu rosto com este presente que me precede, e depois comparecerei diante dele. Talvez me faça bom acolhimento. Estes presentes avançaram então adiante dele, e Jacó passou essa noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as 2 escravas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Ajudou-os a atravessar a torrente e passou tudo o que lhe pertencia. Jacó, tendo ficado só, alguém lutou com ele até ao romper da aurora. Vendo que não podia vencer Jacó, bateu-lhe na coxa, e a coxa de Jacó deslocou-se quando lutava com ele. E disse-lhe: deixa-me partir, porque já rompe a aurora. Jacó respondeu: não te deixarei partir, enquanto não me abençoares. Perguntou-lhe então: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Jacó. E o outro continuou: o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque combateste contra Deus e contra os homens, e conseguiste resistir. Jacó interrogou-o, dizendo: peço-te que me digas o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele. E então abençoou. Jacó chamou àquele lugar Penuel, porque vi um ser divino face a face, e conservei a vida, disse ele. O sol principiara a levantar-se, quando Jacó deixou Penuel coxeando por causa da sua coxa. É por isso que os filhos de Israel não comem ainda hoje o nervo ciático que está na cavidade da coxa, porque Jacó foi ferido no nervo ciático da coxa, que ficou paralisado. Jó 21. Jó respondeu dizendo: escutai atentamente as minhas palavras, seja ao menos este o conforto que me dais. Permiti que eu fale, e quando terminar podeis zombar de mim à vontade. É de um homem que me queixo. Então como não me hei de angustiar? Olhei para mim e ficareis estupefactos. Coloquei a mão sobre a vossa boca. Quando penso nisto fico horrorizado, e todo o meu corpo treme. Por que é que os maus continuam a viver e ao envelhecer se tornam ainda mais ricos? A sua descendência prospera à vista deles, e os seus filhos crescem sob os seus olhos. As suas casas estão tranquilas e seguras, e a vara de Deus não os atinge. Os seus touros são cada vez mais fecundos, e as suas vacas criam e não abortam. Deixam os filhos correr como os cordeiros do rebanho, e os seus pequenos brincam cheios de alegria. Cantam ao som do pandeiro e da cítara, e divertem-se ao som da flauta. Acabam os seus dias na ventura, e descem tranquilamente ao sepulcro. Eles diziam a Deus: afasta-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Omnipotente para o servirmos? Que proveito tiramos em dirigir-lhe orações? Acaso não têm eles a felicidade nas suas mãos, e Deus não está longe do seu modo de pensar? Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios e cai sobre eles a desgraça? Que sofrimentos lhes infligiu a ira de Deus? Serão como palha arrastada pelo vento, como cinza tragada pelo turbilhão? Será que Deus deixa para os filhos o seu castigo? Que Ele lhes pague para aprenderem, que os seus próprios olhos vejam a sua ruína
e eles mesmos bebam o furor do Omnipotente. Que lhes importa a sua casa depois de mortos, quando for contado o número dos seus dias? Acaso pode-se ensinar a Deus a sabedoria, a Ele que julga os seres superiores? Este morre cheio de saúde, completamente feliz e tranquilo, com os flancos cobertos de gordura e a medula dos seus ossos cheia de seiva. Aquele morre com a amargura na alma, sem ter gozado a felicidade. E contudo, juntos se deitarão no sepulcro e ficarão cobertos de vermes. Ah, eu conheço os vossos pensamentos e as palavras injustas que proferis contra mim. Dizeis: onde está a casa do tirano? Onde está a tenda em que habitam os ímpios? Não interrogastes os viajantes? Contestareis os seus testemunhos? No dia da desgraça, o ímpio é poupado e escapa ao perigo no dia da cólera. Quem lhe reprova o seu proceder e lhe pede contas dos seus atos? Antes é conduzido ao sepulcro e honrado no seu túmulo. Os torrões do vale são-lhe leves, arrasta atrás de si todos os homens e vai diante dele uma enorme multidão. De que valem, pois, estas vãs consolações, se nas vossas respostas não há mais que engano? Jó 22. Elifaz de Temã tomou a palavra e disse: poderá o homem ser útil a Deus? Pode o sábio ter utilidade para ele? O Omnipotente tem algum interesse em que seja justo? Há algum lucro em que o teu proceder seja íntegro? Será pela tua piedade que ele te corrige e te chama a juízo? Não é antes pela tua grande malícia e pelas tuas inumeráveis iniquidades? Exigiste injustamente penhores aos teus irmãos e despojaste os miseráveis das tuas vestes. Não deste de beber ao sedento e recusaste o pão ao esfomeado. A terra era do mais forte, aquele que se fazia temer estabelecia-se nela. Despediste as viúvas com as mãos vazias e quebraste os braços dos órfãos. Por isso estás cercado de laços e terrores súbitos te amedrontam. É uma escuridão que não te deixa ver nada, é uma inundação que te afoga. Não está Deus no alto dos céus? Vê as estrelas, que altas! Tu dizes: que sabe Deus? Pode Ele julgar-nos através das nuvens. As nuvens formam um véu que o impede de ver, Ele passeia pela abóbada do céu. Queres seguir os antigos caminhos por onde andaram os ímpios, que foram arrebatados antes do tempo e cujos fundamentos foram arrastados pela torrente? Eles diziam a Deus: afasta-te de nós, que pode fazer por nós o Omnipotente. Ele enchia as suas casas de riqueza, mas longe de mim as palavras deles. Viram isto os justos e alegraram-se, e os inocentes riram-se deles. Os nossos inimigos estão aniquilados, e o fogo devorou as suas riquezas. Reconcilia-te com ele, e viverás em paz, e assim terás de novo a felicidade. Recebe as instruções da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Omnipotente, serás restabelecido. Se afastares a iniquidade da tua tenda, se atirares as barras de ouro ao pó e o ouro de Ofir às pedras da torrente, o Omnipotente é que será o teu ouro e a prata amontoada para ti. Então terás no Omnipotente as tuas delícias e levantarás o teu rosto para Deus. Ele escutará os teus pedidos e cumprirás os teus votos. Farás os teus projetos e realizá-los-ás, e a luz brilhará no teu caminho. Quando eles humilham, tu pedes louvores, e ele salva os que foram humilhados. Ele libertará o inocente, e tu serás salvo pela pureza das tuas mãos. Provérbios 3, 9 a 12. Honra o Senhor com os teus haveres e com as primícias de todos os teus rendimentos. Então os teus celeiros encher-se-ão de trigo e os teus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeites a correção do Senhor, nem te irrites quando Ele te repreender, pois o Senhor castiga aquele a quem ama, como um pai a um filho querido. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Mais um dia acompanho-vos neste caminho em que as equipas nos desafiam a ler a Bíblia ao longo do ano com o mais 365. Senhor, que nos falas por amor,
Agradecemos-te a tua palavra, abre-nos ao que nos dizes e guia-nos no caminho que nos propões. O livro do Gênesis que hoje lemos mostra-nos, na parte final do que foi lido, a luta de Jacó com Deus. Aparece um enviado, um anjo, mas onde se reconhece a presença de Deus. É uma cena extraordinária e decisiva para Jacó e também para a nossa vida espiritual, porque é revelador, de facto, que Jacó não encontra Deus num êxtase místico ou numa obediência fácil ou num sistema moral muito arrumado, numa experiência espiritual muito intensa. Jacó encontra Deus na luta e no confronto. Como quer dizer que só o que reage e resiste e tem vida é que está verdadeiramente digno de ser levado a sério. Deus não se impõe por um lado, mas também esta luta assim o demonstra, não se deixa domesticar, não se deixa dominar. E na verdade, aquilo que podemos entender é que um Deus que não nos obriga a lutar pode não ser mais do que uma projeção fácil de mim mesmo, dos meus desejos, daquilo que eu gostava de ser, enfim. E viver com um Deus que não me obriga a lutar torna a minha fé alguma coisa em que faz com que eu esteja sempre bem, por assim dizer. E por isso não puxa por mim, não é alguma coisa que vem de fora a puxar por mim, a pedir mais, a de alguma maneira obrigar-me a ir mais longe. E tudo isto, toda esta maneira espiritual de entender a vida, me parece que está aqui neste episódio. Além disso, Jacó luta com Deus durante a noite, e a noite é sempre um momento de alguma maneira simbólico em que o passado regressa à consciência e a própria consciência se mostra viva. De facto, Jacó luta com Deus não apenas do ponto de vista do seu pensamento. Jacó luta com Deus com tudo o que ele é, com tudo o que ele já foi. Andamos a ler isso, as fugas, os pecados, a culpa na relação com Esaú, com o seu irmão, os enganos e as estratégias contra Labão, enfim, tudo o que Jacó é e foi é chamado a jogo nesta luta com Deus. Porque Deus não apaga o passado de Jacó, nem o nosso, quando se trata da nossa vida, mas pede que o atravessemos com coragem, que o vivamos com coragem. Vemos também que Deus não destrói Jacó, porque não é isso que Deus quer, mas Jacó sai daquela luta com uma ferida. A ferida não é um castigo, ele sai a coxear. Esta ferida não é um castigo, mas é a evidência da sua vulnerabilidade. A ferida na coxa, como o texto lhe chama, é de alguma maneira o que recorda a Jacó o seu justo lugar diante de Deus. Ele pode ser ferido, ou seja, ele não é invencível. E ter consciência disso, mais do que outra coisa qualquer, é lucidez. E isso também é verdade a nosso respeito. Não somos invencíveis, podemos ser feridos. E ter essa consciência, mais do que outra coisa qualquer, é enfrentar a vida de uma maneira lúcida. Aquilo que nos transforma verdadeiramente deixa sempre uma marca. E parece-me que essa lógica aqui, também do ponto de vista teológico, está neste texto. O encontro com Deus deixa uma marca. E isso é decisivo. No caso bíblico, neste texto que lemos, a bênção que depois Jacó vai pedir a Deus não é um triunfo, não tem a ver com ganhei, por isso triunfei e agora Deus resigna-se diante do meu bom comportamento e dá-me uma bênção. Não é esse o ponto. A bênção não tem a ver com a nossa vitória, como se Deus se fizesse difícil para nos abençoar. A bênção é uma aliança. E como é próprio de uma aliança, deixa sinais no corpo e na história. Jacó, nesse sentido, não sai desta luta curado, mas sai desta luta consagrado. E é bonito que ele diga: não te deixarei partir enquanto não me abençoares. É a resposta do homem que se recusa a largar Deus até que a sua vida faça sentido. Reveste-se de uma beleza especial esta frase neste texto: não te deixarei partir enquanto não me abençoares. Preciso que a minha vida faça sentido. Preciso de Deus e da sua bênção para que a minha vida faça sentido. Neste episódio, nessa lógica, a oração deixa de ser um pedido e torna-se persistência. Acontece com Jacó e também acontece com Jó, como andamos a ler. Jó, diante da dor, protesta, indigna-se, reage, mas é persistente e nunca abandona Deus. Senhor, dá-nos a coragem de lutar contigo sem te largar, de atravessar a noite com coragem e de permanecermos fiéis até que a nossa vida receba de ti o sentido verdadeiro. A
A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais um dia, dia 16 deste Mais 365. Um abraço em Cristo. Até amanhã.